Páscoa a todos vocês, um ótimo domingo com a família toda. Vamos fazer a prece para a gente dar início? Esta manhã nós estamos recebendo nosso companheiro de ideal espírita, o Emerson. Por favor, Emerson. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão amado, esteja entre nós na reunião deste domingo. Para darmos início à exposição, temos um recado a transmitir. Sem ser esse próximo sábado, dia 11, e no outro, dia 18 de abril, a data de publicação de O Livro dos Espíritos, né? Data comemorativa para nós. No Centro Espírita Cristão haverá palestra no sábado, 20 horas, com a presença do expositor Breno Ortiz. Ele que vem da cidade de Marília e vai tratar sobre o tema Depressão, o que fazer. Mas ele tem um livro escrito a respeito do tema, que trará também no dia da exposição, estará à disposição dos presentes. Então fica aqui o convite a todos os interessados, dia 18 de abril, a partir das 20 horas, no auditório do Centro Espírita Cristão, um tema Depressão, o que fazer, Breno Ortiz, da cidade de Marília. Agradecendo a presença de cada um neste domingo de Páscoa, buscando acima de tudo a inspiração dos benfeitores espirituais, daqueles que conduzem o nosso entendimento na melhor compreensão da mensagem do Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos. Quando estava terminando o mês de março, fui pegar a minha escala, né, para ver o que vinha em abril com relação às palestras. Quando eu vi o domingo, dia 5, aqui no Grupo Bezerra de Menezes, pensei comigo, domingo de Páscoa. É possível fazermos uma abordagem à luz da doutrina espírita a respeito da Páscoa? Porque aquilo que encontramos nos agrupamentos religiosos do cristianismo tradicional é uma abordagem que a doutrina espírita caminha até um determinado ponto. Mas como não temos ritos, sacramentos em especial, ou datas em que a casa espírita vá tratar no aspecto religioso de forma diferenciada,
é claro que a abordagem espírita sobre o tema passa inevitavelmente pelo seu aspecto histórico para alcançar o aspecto espiritual, no centro essencial da mensagem. É dentro deste pensamento que temos a convicção de que sim, é possível fazer uma abordagem espírita deste domingo de Páscoa. Entendendo inicialmente o significado de Páscoa. Indica passagem. Ou se for na raiz mesmo da palavra, significa pulo. Aí já pensamos no coelho, né? Mas não é do coelho que nós estamos falando. Nem tampouco dos deliciosos ovos de chocolate que nos aguardam mais tarde. Se formos a fazer uma abordagem espiritual da Páscoa, voltando ao sentido histórico, teremos que ir à terra que recebeu Jesus de Nazaré. Teremos que ir até Israel e conhecer as tradições judaicas. E veremos que à época de Jesus, a Páscoa já era uma festa milenar. Aliás, a principal festa judaica. O calendário deles é diferente do nosso, naturalmente. É um calendário lunar de 29 dias. O dia, para eles, começa às 18 horas. Inicia um novo dia. Diferente de nós, portanto, na contagem. No entanto, a festa da Páscoa, que cai normalmente entre o mês de março e abril, no calendário judaico, e aqui para a gente acaba não se afastando disto, tem a intenção de relembrar e, ao mesmo tempo, comemorar no sentido de trazer a mensagem central do período de escravidão que o povo de Israel sofreu nas terras do Egito. Foram mais de 400 longos anos nessas terras, passando pela escravidão. Com muita dor, com muito sofrimento, com muita dificuldade. Essa história está relatada com os seus detalhes no segundo livro do chamado Pentateuco Mosaico nas nossas Bíblias cristãs, no livro de Êxodo, atribuído a Moisés. E é dentro dessa tradição que vamos encontrar a Páscoa à época de Jesus. Relembrar o período em que eles estiveram cativos nas terras do Egito. Mais de 400 anos. E o que se conta na história, e eles passavam a tradição contando histórias, era sobre o momento em que eles estavam lá escravizados, em que há um decreto dos egípcios para que todos os primogênitos dos israelitas fossem mortos. A intenção era barrar o crescimento populacional, porque os egípcios temiam o crescimento do povo de Israel, uma revolta em um dado momento, e que eles viessem a perder o seu reino. Porém, conta o livro de Êxodo, que Deus, entre aspas, os espíritos superiores, manifestando-se através da mediunidade de Moisés, alerta Moisés que essa história se inverteria. E dá algumas prescrições dentro do simbolismo judaico. Pede que na casa dos israelitas, neste dia, fosse oferecido o cordeiro mais novo, de 1 ano até 1 ano e meio, mais ou menos. E que o sangue desse cordeiro fosse marcado nas portas das casas dos israelitas. No dia marcado em que o anjo exterminador passaria, e aqueles que morreriam seriam os primogênitos dos egípcios. As casas dos israelitas seriam puladas, saltadas pelo anjo. Pulo, Páscoa, passagem.
E é dentro dessa ideia, então, que chegamos à época de Jesus com o sentido da Páscoa. Libertação, junto com esta passagem do anjo, que preserva os primogênitos dos israelitas, no tempo marcado para a morte que ocorreu dos primogênitos dos egípcios. É claro que dentro da visão espírita só podemos enxergar isso dentro das questões das provas ou provações coletivas. Em O Livro dos Espíritos, se alguém questionar, tem algo aqui tratando a respeito da Páscoa? Não. Em específico, não encontraremos uma abordagem determinada a respeito da Páscoa. Mas há uma questão, uma que selecionamos, que vai nos trazer no centro espiritual dessa mensagem. Na obra O Livro dos Espíritos, questão de número 339, livro 2º, capítulo 7º, tratando sobre retorno à vida corporal. Bem sabemos, todos nós somos espíritos imortais. Vamos e retornamos a este mundo dos espíritos inúmeras vezes na busca do nosso aperfeiçoamento. Retorno à vida corporal, o momento de voltar. Kardec pergunta aos benfeitores: o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? No momento de encarnar, é acompanhado de uma perturbação tal qual já havia sido relatada, que há quando nós deixamos este corpo físico e retornamos ao mundo espiritual, entendendo essa perturbação como a situação em que o espírito se encontra de se reconhecer na sua nova condição. Quando aqui voltamos, passamos por essa perturbação, atenção para a resposta dos espíritos. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Sabe aqueles 9 meses, um pouco menos para alguns, né? Que nós passamos antes de retornar aqui para uma nova encarnação? O espírito se encontra nessa condição. Por isso eles falam, perturbação mais longa. Nesse período, o espírito vai se adaptando à sua nova condição, para retomar o corpo material, o corpo de carne. E para o espírito, este momento é de grande aflição muitas vezes, especialmente quando ele já é consciente das provas que terá de vir. Travar na encarnação que escolhera e que fora determinado por um plano reencarnatório dos seus benfeitores espirituais para a sua evolução. É a expectativa. Quando ocorre, por exemplo, entre nós, de sairmos em viagem para um lugar que desconhecemos, não temos aquela apreensão? Eu não conheço o caminho, não sei nem acerto esse endereço, onde é que fica. Nós não ficamos ali meio apreensivos, sem saber o que vai acontecer? Dentro de uma expectativa muito maior e dentro de responsabilidades também muito maiores, vamos compreender este momento da encarnação para o espírito. Respondem eles, portanto, muito maior e sobretudo mais longa. E conclui: na morte o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Olha o que os espíritos estão nos falando. No momento da morte, do desencarne, nós saímos de um estado que os espíritos instrutores chamam de escravidão para o espírito. Sabem qual é o sentido da palavra Egito? Ela significa estreiteza. Estreiteza. Limitação. O que é a encarnação material para cada um de nós, diante das potencialidades do espírito imortal? É Egito. É estreiteza.
é limitação. Estamos limitados neste período aos nossos sentidos corporais. Ninguém aqui está em plena condição espiritual. Desconhecemos o nosso passado, intuímos muitas vezes, mas o desconhecemos. Não temos acesso às causas, ao mundo das causas, que é o mundo dos espíritos. Aliás, ótimo que assim seja. Porque nas nossas dificuldades de entendimento daquilo que nos cabe viver por aqui, na condição ainda de espíritos rebelados diante da lei divina, melhor que seja assim. Estamos com aquilo que precisamos, com um corpo de que necessitamos. A encarnação, é bom que se diga, é oportunidade abençoada para o aperfeiçoamento do espírito. Mas não nos enganemos a respeito disso. Em outra passagem do próprio Livro dos Espíritos, quando falam sobre influência do organismo, eles chegam a dizer que para o espírito é como o período de encarnação, como se ele estivesse mergulhado em um lamaçal, e ao se levantar, com toda aquela dificuldade de movimentação, ele vai participar da vida entre os habitantes dos mundos materiais. Esta é a nossa condição neste período de encarnação, que os Espíritos resumem perfeitamente. Na morte, o Espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Tem maior sentido para a Páscoa do que isso? Como os israelitas saíram do cativeiro do Egito, a espiritualidade maior vem nos convidar a sair da escravidão da matéria. A escravidão dos sentidos, a escravidão das nossas paixões inferiores, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que ainda assim nos caracteriza. É este o convite. E chegamos à época de Jesus, ou retornamos a ela, para relembrar, através da exemplificação do nosso guia e modelo maior, o que foi a Páscoa que ora relembramos há mais de 2000 anos atrás. E para isso fazemos uso do relato de Lucas, um dos evangelistas, que vai tratar no seu evangelho, lembrando que cada um dos evangelistas vai trazer um aspecto, uma abordagem sobre a ressurreição de Jesus. Quando falamos deste domingo, falamos especialmente para os cristãos sobre este evento. O momento que Jesus ressurge após a crucificação. E o relato de Lucas, que vamos encontrar também em Marcos, em João, em Mateus, o de Lucas em especial, que ora elegemos, retrata da seguinte maneira. Na primeira madrugada da semana, lembrando que o domingo para ele já havia iniciado às 18 horas daquilo que para nós é o sábado, na madrugada, na passagem, logo no amanhecer, foram ao sepulcro, ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, perfumes com os quais faziam uso para os cadáveres, encontraram a pedra removida do sepulcro. Ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E sucedeu que enquanto estavam perplexas, assustadas a respeito disto, eis que se aproximaram delas 2 varões com túnicas que relampejavam. Eram espíritos benfeitores que estavam no túmulo de Jesus. Ficaram atemorizadas, inclinando as faces para a terra, baixando o rosto. Eles disseram então para elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas se levantou. Lembrai-vos do que vos falou quando ainda estava na Galiléia. Por reiteradas vezes Jesus falou a respeito deste momento. Que era necessário que ele padecesse aquelas coisas e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Dizendo, relembrando,
É necessário o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens, ser crucificado e levantar-se ao terceiro dia. E se lembraram então das palavras dele. Quando retornaram do sepulcro, relataram todas essas coisas aos 11, lembrando que Judas já havia se enforcado. E todos os restantes, aqueles que estavam junto dos discípulos. Eram elas, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago e mãe de João, e as demais que estavam com elas. E diziam essas coisas aos apóstolos. Elas, as mulheres, relatavam para os apóstolos que não haviam encontrado o corpo de Jesus. Vamos encontrar em outras passagens dos evangelistas que Jesus depois vai aparecer a elas. E elas levam essas notícias aos apóstolos. E a reação deles? Mas diante deles, essas palavras pareceram como que tolice. Não acreditaram nelas. As mulheres estão loucas, imagina. Nós vimos o Mestre ser crucificado. O corpo dele está lá no túmulo, está lá no sepulcro, e elas vêm nos dizer que ele vive. E não acreditaram nelas. Os discípulos. Aqueles que estiveram lado a lado do Mestre, ouvindo ele falar isto inúmeras vezes. Olha a nossa dureza de coração. Pedro, porém, levantando-se, correu para o sepulcro. Ele falou, vai que isso é verdade, né? E vai até lá. Inclinando-se para a frente, viu apenas as bandagens de linho. Eram umas atas com que se envolvia o corpo do falecido. Só encontrou isso no sepulcro. E foi para casa, maravilhado com o que havia ocorrido. Constata, portanto, que o corpo de Jesus não se encontrava lá. Na passagem de João Evangelista, já tratando sobre as aparições de Jesus, vamos encontrar este momento em que ele aparece às mulheres, em especial a Maria Madalena. Maria, porém, relata João, no capítulo de número 20, permanecia de pé, junto à saída do túmulo, chorando. Assim, enquanto chorava, inclinou-se para a frente do sepulcro e observava 2 anjos em vestes brancas, ao relato que se faz também em Lucas, sentados onde estivera deposto o corpo de Jesus, um junto à cabeça e outro junto aos pés do túmulo. E eles dizem a ela, mulher, por que choras? Ela lhes diz, porque levaram meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Ao dizer essas coisas, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Susto ou alegria, nós não sabemos, mas ela viu Jesus em pé. Mas não reconheceu de imediato que era Jesus. Jesus lhe diz então, mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, supondo ser o jardineiro, ainda não havia reconhecido que era o mestre, lhe disse, Senhor, se tu o carregaste, dize-me onde o colocaste e eu o levarei. Jesus lhe diz, Maria, com aquela entonação que ela tão bem conhecia. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz então, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Esse é um daqueles versículos que atormentam muitos dos estudiosos das Escrituras. Porque ficam pensando, por que Jesus foi falar isto? Por que ele, de certa forma, barra aquela manifestação de comoção de Maria Madalena, pedindo para que não o tocasse? A resposta está na carta de Pedro, também nas Escrituras, no 3º capítulo, quando ele vai relatar por revelação, nos dizendo o seguinte,
Mas ele, referindo a Jesus, mortificado na carne, mas vivificado no espírito, isso é textual na carta de Pedro, foi e pregou aos espíritos em prisão, o qual em outro tempo foram rebeldes diante da lei de Deus. O que Pedro está relatando? Que Jesus desceu aos mundos inferiores para resgatar com a sua palavra e com a sua presença aqueles que não o haviam compreendido antes da sua vinda e no momento da sua vinda, sabendo que permanece conosco até hoje. Isto ficou tão enraizado nas tradições do cristianismo que, sem muitas vezes perceber, o credo católico dos nossos irmãos católicos repete isto. Só relembrando aqui, aqueles que já passaram pelo catolicismo e hoje estão na doutrina espírita vão saber do que estou falando. Que lá encontramos no credo da Igreja Católica assim: foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Desceu à mansão dos mortos. Pedro relata em sua carta. Foi e pregou aos espíritos em prisão. Ao terceiro dia ele reaparece, e certamente por estar ainda impregnado dos fluidos das regiões inferiores em que foi resgatar os espíritos perturbados, preocupado com Maria, diz: não me toques, ainda não subi ao Pai. Para que Maria de Madalena não viesse a ter um choque fluídico que poderia perturbá-la. Jesus a preserva. Esse é o sentido da passagem, diante daquilo que a doutrina espírita já pode nos trazer, iluminando o entendimento das Escrituras. Ressurreição. Esta palavra, para nós, espíritas, causa uma certa estranheza ainda, porque falamos em reencarnação. Porém, Allan Kardec, ao tratar sobre o tema em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a reencarnação já estava nos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. E aí nós ficamos a pensar, mas como? Se o que passou para a história foi a ideia da ressurreição da carne. Encontramos duas abordagens possíveis de ressurreição à época de Jesus. Uma delas, ressurreição significando imortalidade. Aquele que ressurge, deixa o corpo material e torna a vida natural, que é a vida do Espírito. E a outra, quando Jesus fala da ressurreição do último dia, que pelas nossas interpretações limitadas, acabamos criando a mitologia de um julgamento final. Jesus, no entanto, quando nos chama para uma ressurreição do último dia, em linguagem espírita está querendo nos dizer fim da erraticidade. Momento em que o espírito não mais precisará reencarnar. Não é este o projeto de Jesus para cada um de nós? Que deixemos a escravidão da matéria para retornarmos à nossa origem, que é a espiritual? É para isto que ele veio. Para nos relembrar onde está a verdadeira vida. Há uma passagem especial que encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec teve toda uma preocupação de deixar um capítulo para isso. Que são aquelas passagens que nós ouvimos e pensamos, não é possível, Jesus ou não disse isso ou entenderam errado. E Kardec escreveu o capítulo de número 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tratando sobre a moral estranha. Aqui tem um aspecto moral, a busca de transmitir um ensinamento para a nossa elevação, mas que nos soa esquisito. Fica estranho. Em especial aborda nos itens 7 e 8, passagem que também consta no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9,
Quando Jesus diz a uma pessoa, segui-me, a pessoa responde, Senhor, permiti ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. E Kardec vai explicar essa passagem. Ele vai comentar essa passagem para a gente. E olha como ele aborda o centro da questão ao afirmar, no item 8. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte, olha a questão de O Livro dos Espíritos. Entrando na vida é uma escravidão. Saindo dela, o espírito retorna à sua verdadeira condição. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia, prisão, que o prende à terra e da qual se sente feliz de estar livre. É claro que ninguém aqui deseja apressar este momento, mas inevitavelmente deixaremos este corpo físico. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança, ao espírito ausente. É semelhante àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e aqueles que o amam guardam como relíquias, sem os abusos, sem os excessos, é claro. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina, dizendo, não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no Espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua verdadeira pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. É nesse sentido, é neste aspecto que vamos compreender a ressurreição de Jesus como mensagem de exemplificação. Para termos uma ideia sobre o sentido da expressão, a tradução que ora trazemos aqui do Novo Testamento é uma tradução do companheiro espírita Haroldo Dutra Dias, editada pela Federação Espírita Brasileira. É o primeiro projeto de tradução de Novo Testamento encabeçado pelo movimento espírita, pela Federação Espírita Brasileira. Começou a ser editado em 2010 pelo Conselho Espírita Internacional e foi adotado pela Federação Espírita Brasileira a partir de 2012, 2013. Essa edição que ora traz, portanto, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e o livro de Atos dos Apóstolos. Está tendo a sua continuidade nas traduções, que vai alcançar as cartas de Paulo, as outras cartas dos apóstolos, chamadas cartas universais, e o livro de Apocalipse. Então há toda uma sequência para colocar nas mãos de nós espíritas, e é bom que se diga, ainda pouco habituados a este material no seu conteúdo original. O diferencial dessa tradução do Haroldo é o seguinte: todas as outras traduções que temos em mãos passaram por outros idiomas para chegar à língua portuguesa. Uma breve citação. A tradução que está na mão de mais de 90% dos protestantes no Brasil é a tradução de João Ferreira de Almeida, que traduziu do holandês, porque foram protestantes holandeses que pediram a ele os serviços de tradução para a língua portuguesa. Sabe qual é a língua portuguesa em que João Ferreira de Almeida escreveu originalmente a sua tradução? O português de Pero Vaz de Caminha. É o português do descobrimento do Brasil, que nem nós conseguiríamos ler. Então, por isso, toda a atenção
para as origens, as fontes que servem de base. O Haroldo fez algo diferenciado. Conhecedor da língua grega, como ele conhece o hebraico e outras línguas, ele traduziu diretamente dos textos originais gregos para a língua portuguesa. Isso tem diferença? Tem, muita diferença. Nós vamos encontrar isso na tradução e já deixamos como indicação para aqueles que desejarem conhecê-lo. Breve exemplo. Quando nós encontramos nas nossas traduções bíblicas, em língua portuguesa, a palavra endemoniado, remete aos demônios. Quando nós vemos a tradução partindo do original grego, a palavra é endaimoniado. Porque o sentido original dessa palavra é daimon, espírito. Significando, tomando na base e na origem do texto, que aqueles que se encontravam perturbados era pela ação de espíritos. Isso está tão bem explicado na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec vai relembrar as doutrinas dos filósofos gregos, Sócrates e Platão. E Sócrates já falava sobre a existência dos daimons, dos espíritos. Breve exemplo para termos a noção do que encontramos numa tradução preciosa como esta. Em especial para citar o sentido de ressurreição, porque há uma nota explicativa aqui para isso, que temos que entender a palavra não no contexto de hoje, mas no contexto em que era compreendida há mais de 2000 anos. E a nota explicativa diz o seguinte: ressurreição, erguer-se, levantar-se, expressão idiomática semítica, quer dizer, que vem do idioma hebraico, que faz referência à ressurreição dos mortos. Para expressar a morte e a ressurreição, utilizavam as expressões deitar-se, morte, e levantar-se, ressurgir. Ressurreição, portanto, na sua origem significa levantar-se. Ressurgimento espiritual. A mensagem central do Mestre, portanto, com a sua ressurreição, é dizer que sempre a vida vence a morte. Que a morte é a aparência. A realidade é sempre a realidade do Espírito. E ele permanece sempre conosco. Michael, eu vou pedir, eu trouxe um vídeo curto, de 2 minutos, que vai retratar para a gente um pouco a respeito do significado desse domingo para a gente, para nós espíritas também, em especial a respeito do significado da presença de Jesus. Pode soltar o vídeo, eu peço apenas a atenção de vocês para as legendas.
só dando os devidos créditos ao vídeo, né? O vídeo é dos nossos irmãos cristãos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecidos por nós como os Mormons, né? Mas vejam, percebam, quando é verdade, ela não se contradiz em lugar nenhum. O centro da mensagem. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos mostrar que Ele vive, que Ele permanece entre nós, que Ele está aqui. Para finalizar, João, o evangelista, no capítulo 3 do seu evangelho, vai escrever: pois Deus amou de tal modo o mundo, que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, bem sabemos, é a vida do Espírito. Muita paz, muita luz a todos. Boa, ótima Páscoa. Vamos orar. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade que tivemos de compartilhar a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Envolvidos pela amorosidade dos nossos benfeitores espirituais, recebamos os fluidos para energizar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. E recebendo essas bênçãos que vêm do alto, de forma receptiva, adentremos as câmeras de passe, sabendo que em toda parte somos amparados, assistidos em nossas dificuldades, incentivados na continuidade desta caminhada. Que Jesus, o nosso mestre e irmão maior, amigo incondicional de todas as horas, permaneça em nossos corações. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.